Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é sobre frações. Ai, Pro, mas só fração? Frações é uma matéria que é um pouquinho longa, por isso que a gente não saiu dela ainda, mas ela é uma matéria muito importante do quinto ano. E por isso que a Pro sempre volta um pouquinho, explica de novo e faz exercício de fixação, porque matemática, para aprender, tem que fazer várias vezes, vários exercícios. Então, você vai precisar do seu caderno de matemática hoje. Relembrando um pouquinho, fração. A fração é uma representação de partes de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Então, aqui eu tenho uma fração 1/4 e tenho a representação dessa fração em desenho. Então, eu tenho um quadrado dividido em 4 pedacinhos. 4 pedacinhos, o número de baixo. Como chama esse número de baixo? Denominador, que é um número de partes em que o inteiro foi dividido. E aqui tenho uma parte pintada do meu quadradinho, que é representada pelo número de cima da fração, 1. E como que é o nome desse número de cima? Numerador, parte considerada do inteiro. Então, numerador, número de cima, denominador, o número de baixo. Isso aqui vocês precisam decorar. Precisa decorar. Aqui, fração 1/6 e a representação desta fração em desenho. 6, eu tenho 6 pedacinhos aqui, ó. E eu tenho um pedacinho pintado. Numerador, denominador. Agora, os tipos de fração. Nós temos 3 tipos de fração. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. As frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Então, é quando o número de cima, que é o numerador, é menor do que o número de baixo. Então, são frações próprias. 3/5. 3 é menor que 5, então fração própria. Numerador menor que denominador. 1/2, fração própria. 1 é menor que 2, numerador menor que denominador. E 15/26, numerador, que é o 15, menor que o denominador, que é o 26. Então, ó, tá tranquilinho. Fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Então, é quando o número de cima, o numerador, é maior que o denominador, é maior que o número de baixo. 8/5, 13/6, 29/12. E frações aparentes? São frações onde o numerador, que é o número de cima, é divisível pelo denominador. O que é divisível? Eu posso dividir pelo denominador. Lembra que esse tracinho aqui representa a divisão? Então, 8 dividido por 8 sobra 1. Dá 1, quer dizer, perdão. 8 dividido por 8 dá 1 e sobra 0. 6, eu posso dividir 6 por 2? Aí você sempre tem que usar a tabuada do denominador. Tem 6 na tabuada do 2? Tem. 2 vezes 3, 6. Então, 6 dividido por 2 é 3. E 10, eu posso dividir 10 por 5? Posso. 5 vezes 2, 10. Tá? Então, frações aparentes é quando o número de cima pode ser dividido pelo número de baixo. Outro exemplo, ó. Frações próprias. Então, aqui eu tenho uma pizza dividida em 8 partes, 8, denominador. Eu tenho 5 partes pintadinhas, 5, numerador. Número de cima, numerador, menor que o de baixo. Então, fração própria. Imprópria, eu tenho 29 pedaços nessas 4 pizzas e 8 partes estão pintadas. Numerador maior que denominador, fração imprópria. E fração aparente, eu posso
dividir o numerador pelo denominador. Ó, 24 é divisível por 8. Então, tá até aqui a continha, ó. 8 vezes 3, 24. 24 para 24 sobra 0. Então, aqui tem um outro exemplo e a Pro usou até os desenhinhos da pizza para vocês. Agora, no caderno de vocês, de matemática, seria muito importante vocês copiarem essa folhinha toda aqui. A turma que veio na semana passada na aula já tem essa folhinha e já fez essa folhinha, tá bom? Então, a turma amarela da semana passada já fez isso daqui. Então, olha só. Observe as frações e responda. Tem essas frações aqui dentro do quadrinho. Você pode copiar no seu caderno de matemática daqui para baixo ou daqui de cima, tipos de frações, esse pedacinho todo aqui para baixo. Aí você que sabe. Essa parte aqui é importante você ter no caderno, ó, que é a descrição de cada fração, tá? Então, aqui, observe as frações e responda. Aí tem um quadrinho com várias frações. Letra A. Quais são as frações próprias? Aí você vai colocar, desse quadrinho aqui, quais são as frações próprias? Tá aqui a descrição de frações próprias. Quando o numerador é menor que o denominador. Quais são as frações impróprias deste quadrinho aqui? Quando o numerador é maior que o denominador. E quais são as frações aparentes? Quando o numerador é divisível pelo denominador. Copia a caneta e responde a lápis, que fica bem bacana. 2. Escreva os números naturais representados pelas frações. Então, letra A, 8 oitavos. Lembrando, deixa eu aumentar aqui, que esse tracinho aqui significa divisão. Então, 8 dividido por 8 dá quanto? 8 dividido por 8 dá 1. Então, você vai colocar 1 aqui. Depois, letra B, 9 terços. É a mesma coisa que 9 dividido por 3. Quanto que é 9 dividido por 3? Aí, você vai usar sempre a tabuada do número que está embaixo, do denominador. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 3 é 9. Então, aqui vai ser 3. E assim para todos os outros. Lembra, gente, que a divisão é o contrário. A divisão é uma multiplicação invertida. Não é difícil. Então, essa é a primeira folhinha. Depois, nesta folhinha aqui, é um listão de frações. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a Pro daqui, porque senão a Pro fica na frente da louça. Então, você vai copiar a partir daqui, tá bom? Para fazer no seu caderno. Então, aqui, frações de uma quantidade. Aqui tem um exemplo de como você vai resolver aqui a questão 4, tá? Em um torneio de futebol, a equipe do Maluquinho disputou 20 jogos e venceu 3/5 desses jogos. Quantos jogos a equipe do Maluquinho venceu? Temos que calcular 3/5 de 20, que dá 12. Como ele fez isso? A Pros já ensinou vocês de uma maneira que seria 20 vezes 3 dividido por 5, tá? 20 vezes 3 dá 60. 60 dividido por 5 dá 12. A Pro ensinou desta maneira para vocês. Mas tem uma outra maneira de fazer. E aqui está o exemplo, ó. Primeiro, ele faz 20 dividido por 5, ó. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Aí, depois, ele faz 4 vezes 3, que dá 12. É a mesma coisa. Então, você pode armar assim no seu caderno, olha. Já para eu pegar uma canetinha aqui. Olha só, 20
como a Pro ensinou para vocês, a primeira vez. Vezes 3/5. Esse aqui é a primeira regrinha que a Pro ensinou para vocês, tá? Aí você pegaria esse número vezes isso daqui, que vai dar 60, e sobre 5. Lembrando que 60 sobre 5 é a mesma coisa que o quê? Vou colocar aqui, ó. Opa, aqui não vai. 60 dividido por 5. Aí eu pego 6, 5 vezes 1, 6, para chegar no 6, 1. Abaixo aqui o 0, 5 vezes 2, 10, 0, 12. Essa é a primeira regrinha que a Pro ensinou para vocês. Como que tá ensinando aqui agora? Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui, ó. Aqui tá explicando 20 dividido por 5. Então, ele tá pegando esse 20 e tá dividindo por 5. Aí vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Dá o mesmo resultado, só que é uma outra maneira de fazer. Você pode escolher qual das duas maneiras que você acha mais fácil, tá bom? Porque as duas maneiras chegam na mesma resposta. Então, aqui tem a B, C, D, E, F, G, H. A turma que foi semana passada levou essa folhinha, mas essa questão 4 aqui você vai ter que fazer no seu caderno de matemática, porque senão vai ficar tudo muito espremidinho, tá? Faz as continhas certinho, deixa todas as continhas embaixo. Arma assim, ó, 3/8 de 96, lá no seu caderno. E aí você resolve a continha igual esse exemplo. Como vai ficar aqui? Vai ficar 96 dividido por 8. Quanto que vai dar? Esse valor vezes 3, tá? Então, arma bem certinho as continhas no caderno. Agora aqui, ó. E, na quarentena, Menino Maluquinho começou a ler um livro de 222 páginas. Ele já leu 4/6 do livro. Quantas páginas ele já leu? É o mesmo esquema dessa continha aqui, ó. Quantos ainda faltam? Depois, na outra parte da folhinha, 1. De acordo com a legenda, preenche os quadrinhos. Fração própria, você vai desenhar um triângulo em cada quadradinho das frações que forem próprias. Fração imprópria, você vai desenhar um quadradinho. E fração aparente, uma bolinha. Lembra que as frações estão aqui a descrição, ó, tá bom? Simplifique as frações conforme exemplo. Então, aqui é para a gente achar as frações equivalentes. Então, aqui, ó, 25/30. Como que eu posso achar a fração equivalente dessa fração aqui? Eu posso dividir por 5 e por 5, ó. 25 dividido por 5 é 5 e 30 dividido por 5 é 6. Então, a gente achou uma fração equivalente desta fração aqui. Eu também posso fazer vezes 2, mas como os números são muito grandes, todas essas frações aqui serão por divisão. Então, olha só, 16/24. Por qual número que eu posso dividir? Em cima e embaixo, sem sobrar. Não pode sobrar. Então, aqui, ó, 16 eu posso dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. E 24 dividido por 4 dá 6. 4/6. Aí, como que você faz isso? Pega a sua tabuada e olha as tabuadas que você vai achar lá. Sempre quando tem o número de cima, vai ter o mesmo número de baixo numa tabuada só. Então, tem que ser dividido pelo mesmo número o numerador e dividido pelo mesmo número o denominador. Igual a Pro explicou na sala de aula. E igual a Pro explicou semana passada também, tá bom? E aí você coloca certinho os números aqui.
Então, essas são as nossas atividades de hoje de matemática, que é uma revisão geral, porque a gente vai entrar na última parte de fração e aí acabou essa matéria, por isso que a Pro tá voltando um pouquinho, tá bom? Hoje, terça-feira, a Pro tá gravando essa aula no domingo, gente, no sábado, perdão. A Pro não sabe se ela está na escola hoje, porque eu falei para vocês que meu filho ia operar. Se a Pro estiver na escola, a Pro envia o link do Meet. Se a Pro não estiver na escola, será a Pro Gisele que estará me substituindo hoje. Eu acredito que eu estarei na escola. Então, terça-feira, se eu estiver na escola, eu mando o link do Meet para vocês, tá bom? Beijos, meus amores, e vamos colocar o tico e teco aí para funcionar agora, porque eu sei que vocês conseguem.